Bom dia. Bom dia, mais forte. É muito bom a gente estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sei que Deus ele quer falar profundamente ao seu coração. Você que é da família IBAN, eu quero um forte grito aí de guerra. Cadê a família IBAN aí? Isso. Você que ainda não é da família IBAN, eu tenho certeza que Deus ele quer que você faça parte. Ele quer ministrar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, a sua história, assim como Ele tem feito conosco aqui também. Que bom. Você está feliz? Tá ou não tá? Eu também estou feliz, hein? Bom, gente, a gente tem falado, para você que tem nos visitado, e ainda não está por dentro do que tem acontecido aqui no nosso meio, a gente tem falado um pouco a respeito de uma série chamada Kryptonita. Quem já assistiu Super-Homem aí? Alguém já assistiu Super-Homem? Bom, tanto no filme como na série do Super-Homem, ele sendo um cara tão forte, uma pessoa tão bruta, claro que não é desse planeta, e por isso ele tem essa força bruta, mas existe uma coisa na série, naquele filme do Super-Homem, que faz com que ele se torne fraco, que é chamado a Kryptonita. Ele se torna tão fraco, mais fraco que qualquer outro homem. Ele se torna tão fraco que qualquer inimigo dele, vilão dele, pode derrotá-lo. E existe uma Kryptonita na nossa vida. Existe algo na nossa vida que também nos torna fracos, que faz com que a gente não consiga viver o potencial que Deus nos fez para viver. Que também faz com que você e eu não consigamos viver e experimentar a grandeza desse Deus. O que Deus mais deseja, e eu creio que se você está aqui hoje, é porque você deseja um relacionamento com Ele. Você deseja de alguma forma conhecer mais dele. De alguma forma você viu isso em alguém, ou alguém te convidou para cá, mas você só veio por quê? Porque não é porque você está querendo ser legal com a pessoa, é porque lá no fundo existe alguma coisa em você que tem um desejo de conhecer a Deus. E talvez essa pessoa tenha falado para você, olha, existe um Deus, existe algo muito maior para ser vivido do que você tem vivido. E essa razão, existe algo também que nos impede de viver isso. Nos impede de conhecer a Deus. E você já tem ouvido, você que é de casa, você que tem vindo à igreja, você sabe qual que é a Kryptonita. Então no 3 você vai gritar o que é a Kryptonita, tá bom? 1, 2, 3. É o pecado. Agora esse pecado, quando a gente fala de pecado, é uma palavra que a gente não gosta de usar muitas vezes. Na verdade, é uma palavra que muitas vezes é usado de maneira errada. As pessoas interpretam o pecado ou falam do pecado, às vezes, com um certo legalismo. Em algumas igrejas, eles vão falar do pecado, eles vão lidar a respeito do pecado de uma forma que vai manipular as pessoas que estão ouvindo. Então a pessoa se sente com um peso tão grande, ou que algo está acontecendo com a vida dela, que ela está tão longe, ela está pecando tanto que ela sai do lugar onde ela está, com o coração tão apertado e aprisionado, e daí a pessoa que está falando na frente, ela vai fazer algumas exigências. E normalmente a exigência vai surgir em torno do dinheiro. E a exigência vai ser o seguinte, olha, se você não dá o seu dinheiro, o seu dízimo, se você não for fiel a Deus, se você não fizer isso e aquilo outro vai acontecer com você. E começa a usar do pecado para manipular as pessoas. Mas a Bíblia, ela nos ensina algo diferente, e hoje eu quero falar um pouco a respeito desse pecado. O que é o pecado? Por que é tão importante a gente falar? Porque essa é a nossa Kryptonita. Até agora, eu tenho falado para vocês a respeito sim dessa Kryptonita, mas de forma muito geral. Eu tenho falado algumas causas que o pecado tem na nossa vida, algumas consequências, alguns resultados, eu tenho falado coisas desse tipo. Eu tenho falado como ele desune a família, e a desunião da família traz prejuízos grandes para a família. E quando eu falo família, é nós aqui como cristãos. Mas existem coisas mais profundas a respeito do pecado. Você sabe o que é o pecado? Você sabe o que é? Você conseguiria falar em poucas palavras o que é o pecado? Errar o alvo. Isso daí, todo bom cristão vai falar isso, é errar o alvo. Tem a ver com errar o alvo, só que é algo também mais profundo.
Então eu quero caminhar com vocês em alguns ensinamentos a respeito do que é o pecado. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que é o pecado? Fala com mais vontade, senão a pessoa não tem nem vontade de responder. Eu perguntei, você pode responder também, né? Você perguntou para a pessoa do seu lado, deixa ela responder. Responda aí para a pessoa do seu lado, o que você acha que é o pecado? Em poucas palavras, eu te dou 5 minutos, estou brincando. Gente, olha só o que Isaías, e se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, você pode acessar, ou se você está nos visitando, não tem problema, vai aparecer aqui atrás também alguns versículos para você acompanhar a gente. E olha o que diz em Isaías 59, 2. Diz o seguinte: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que forte o que o profeta Isaías está falando para o povo. Ele está declarando que o pecado deles, primeiramente, separa eles de Deus. Eles não conseguem ter comunhão com Deus, eles não conseguem conhecer a Deus por causa dos seus pecados. Depois ele vai dizer o quê? Mais na frente ele vai falar, olha, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Você sabe o que é mais prazeroso na vida cristã? No que nós chamamos de aceitar a Jesus. Conhecer o Evangelho, na verdade, nós aceitamos aquilo que Deus fez na cruz por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e quando nós aceitamos isso, acontece algo, um relacionamento é começado ali com Deus. Por quê? Porque os nossos pecados nos afastam dele. E a beleza desse relacionamento é o que ele expressa nisso daqui que eu falei em segundo lugar, que os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Quando você conhece o rosto de alguém, o que você está conhecendo? O que ele está querendo dizer em conhecer o rosto? Ele está falando de algo profundo e íntimo. Quando a gente fala de Deus, a Bíblia ela fala de muitas formas que ninguém jamais viu o rosto do Senhor, porque se vê o rosto dele, ele é tão santo e tão puro que acontece o que com a pessoa? Morre. E o que ele está dizendo então é o seguinte, olha, o fato de vocês viverem no pecado, o fato de vocês terem pecado, o fato de vocês estarem pecando, esconde de vocês o privilégio de conhecer a face de Deus. Em outras palavras, de ser profundos com Deus. Talvez você já foi em igreja na sua vida inteira, talvez você tenha caminhado em uma igreja evangélica, talvez você passou por vários lugares, várias religiões diferentes, e eu quero te dizer uma coisa, mais importante de qualquer religião, é você conhecer a Deus. O cristianismo não é religião. Muitos pregam isso, mas o cristianismo é um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Por isso que Paulo, lá em Atos, quando ele está falando lá para os atenienses, e ele está pregando, e ele tá de uma certa forma elogiando a busca deles por um estudo aprofundado, ou pelo conhecimento, a sabedoria que eles têm, ele vira e fala assim, e aquele povo tinha muitos deuses. Ele vira e vê um altar vazio, e ele fala assim, olha, eu conheço esse Deus que está com esse altar vazio aí, que está escrito assim, ao Deus desconhecido. Eu conheço esse Deus. E ele começa a falar, esse Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que sabe e fez todas as coisas, fez o ser humano, fez os animais. E é interessante que depois de escrever todas essas coisas, ele vai dizer algo, ele vai falar, e tudo isso ele fez para que o ser humano, mesmo que tateando, conseguisse encontrá-lo, buscasse ele e encontrasse ele. Em outras palavras, Deus criou todas as coisas por um único objetivo, e o maior deles, para que eu e você pudéssemos conhecer a Ele. Então eu não sei como está o seu relacionamento com Deus como cristão, eu não sei o quão perto ou quão longe você está de Deus, eu não sei o quanto que você tem conhecido dEle ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, desde a vez que você entendeu, que você creu em Jesus, aceitou Jesus. Talvez você está aqui e você nunca tomou essa decisão. E eu também não sei onde está o seu relacionamento com Deus. Você que sabe, mas a grande questão aqui é que Ele chama você e eu para termos
uma intimidade com Ele, uma profundidade, e o pecado nos afasta dEle. O seu pecado, o meu pecado nos afasta dEle. Os nossos pecados nos separam dEle e afasta de nós o rosto dEle. Quando a gente olha, por exemplo, no hebraico, eu vou falar aqui algumas definições. A palavra que é mais usada para pecado lá no hebraico, lá no Antigo Testamento, é o seguinte: ela transmite o quê? Ela transmite uma ideia de que o pecado, ele distorce algo, ele perverte algo deliberadamente. Ele muda algo que foi feito correto, que foi feito para Deus, ele muda aquilo. Ele perverte aquilo. O pecado é isso. Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom. Mas o pecado, ele faz o quê? Ele perverte. Então a sexualidade que Deus criou para ser usufruída dentro de um casamento, dentro de algo real, que Ele planejou para o bem do ser humano, não é para o mal. Não é para a sua privação, mas é para que você consiga viver o melhor. Quantos casais que eu aconselho e tá uma bagunça o casamento. Sabe por quê? Você vai olhando a história do casal, você vai olhando todas as coisas que eles carregaram para dentro do casamento. Por quê? Porque não esperaram. E porque não esperaram, eles começaram a carregar muitos problemas emocionais. Eles fizeram uma aliança com outras pessoas no passado e de alguma forma eles ainda estão ligados a essas pessoas. Por isso que eu já ouvi também testemunhos de pessoas que são cristãs, amam a Deus, conheceram a sua esposa, mas porque tiveram uma vida tão imoral, que quando ele conheceu a pessoa que Deus tinha para ele, muitas vezes essa pessoa que testemunhou, e não foi uma só, eu já ouvi outras falando a respeito disso, falaram que quando estava na cama com a sua esposa, lembranças das mulheres passadas vinham na cabeça. E agora aquela pessoa, ela estava com a pessoa que ele mais ama, entende que é o presente de Deus para a vida dele. E agora ele está tendo que lutar com aquilo lá, com as coisas que ele trouxe para dentro do casamento. Com as bagagens, com as comparações. E é isso que a gente faz. O pecado, ele perverte o que Deus criou para ser bom. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Quando a gente olha no grego, a palavra mais usada para pecado, hamartia, ela tem o significado de perder o verdadeiro final e alcance da vida, que é Deus. Então tem a ver com o que o nosso irmão falou ali. Tem a ver com errar o alvo, só que é muito mais profundo do que errar o alvo. Porque não é simplesmente algo que você fez e você não chegou no seu objetivo. Mas é perder o foco e perder o alvo da razão da vida, do propósito da vida. Conhecer a Deus. É esse o maior alvo que nós perdemos com o pecado, de conhecer. Nós erramos, nós estamos tentando ir nessa direção de alguma forma, querendo nos preencher, querendo satisfazer aquilo que está no nosso coração. Nós estamos querendo, nós buscamos isso. Quem aqui gostaria de ser feliz? Levanta a mão, por favor. Seja sincero, nós queremos. Quem aqui agora busca a felicidade? Levanta a mão. Você busca? Eu busco. Quem aqui deseja, não precisa levantar mais a mão não, mas quem aqui deseja que dentro da tua casa tenha alegria, paz? Quem aqui deseja agora medo, tristeza, derrota, ansiedade? Nós não desejamos. Nós queremos a alegria, nós queremos a felicidade, nós queremos a satisfação verdadeira da vida, dentro do nosso lar, na nossa família, na nossa vida. Nós queremos poder dormir à noite em paz, sem dívida, sem pensar em boleto que tem que pagar no dia de amanhã e não tenho dinheiro. Nós queremos viver então uma vida de paz. Nós queremos viver uma vida boa, nós queremos aproveitar a vida ao máximo. E nós buscamos isso. Só que nessa busca de viver o máximo da nossa vida, nós vivemos o quê? Buscando os nossos prazeres, e nós perdemos o verdadeiro final, alcance da vida, que é Deus.
Então é isso que a Bíblia mostra para a gente do significado do pecado. Só que a gente tem algumas coisas que vai mostrando com mais profundidade essas coisas para nós, mas uma das coisas que nós precisamos também entender é aquilo que Deus instruiu Caim a respeito do pecado. O primeiro homicídio que acontece na Bíblia é entre dois irmãos, Caim e Abel. Você já deve ter escutado a história. Mas o que acontece é o seguinte: a inveja cresce no coração de Caim, porque Deus aceitou a adoração de Abel mais do que a de Caim. Porque Abel, ele entregou o que ele tinha de melhor, ele entregou as primícias, o que ele tinha de primeiro, ele entregou para Deus. Agora Caim, ele já não faz a mesma coisa. Então Deus, ele aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. E isso causa um ciúme dentro do coração desse cara. Ao ponto que Deus, ele fala o seguinte para ele: vai acabar em morte. Caim mata seu irmão Abel. Mas olha o que Deus, ele fala para Caim. Ele fala assim: se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Agora preste atenção, porque Deus, ele está mostrando para nós, primeira vez que Deus, ele está falando assim, de maneira mais específica do pecado. Claro que ele falou lá na queda de Adão e Eva, ele falou das consequências, mas agora ele está dando aqui uma instrução para nós. Uma instrução de como viver longe do pecado. E o que o pecado faz? E olha a ilustração que Deus traz. Ele fala que o pecado é algo que está na porta. É como se tivesse uma pessoa querendo entrar na porta da tua casa. E essa pessoa, ela te ameaça, ela quer causar mal para você. E ela está ali pronta para entrar. Mas olha que interessante. Porque ele fala o seguinte. Ele fala, olha, ele deseja conquistá-lo. O pecado que está lá, ameaçando, querendo entrar, ele quer conquistar você. Mas ele fala o seguinte: mas você deve dominá-lo. Em outras palavras, o pecado ele não abre a porta sozinho. É interessante isso, porque ele está dizendo que o pecado está à porta, significa, ou a gente deixa a porta fechada e sai de perto da porta, ou nós abrimos a porta e deixamos o pecado entrar na nossa vida. Mas o grande problema disso, e isso tem que tirar alguns mitos que nós carregamos na nossa cabeça, que é o seguinte: sabe aquele mito de que ninguém é perfeito? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Alguém falou aí? Alguém está acordado? Eu falei já falei. Ninguém é perfeito. A gente sabe depois quando você confessa um pecado ou alguma coisa que você fez de errado e você tentando se consolar, você fala assim, mas ninguém é perfeito. A gente faz isso. E isso para de alguma forma amenizar os sentimentos que nós temos quando nós erramos. Então algumas coisas vêm na nossa mente, tipo, olha, eu já nasci pecador. A Bíblia fala que eu já nasci pecador. Então, existe essa natureza pecaminosa dentro de mim. Para você que está em Cristo Jesus, agora você tem a natureza de Cristo em você, e o Espírito Santo habitando em você. Você foi feito uma nova criatura no Senhor, a Bíblia fala. Mas para você que não crê em Jesus, você continua com a sua natureza pecaminosa. Agora, a grande questão é que muitas vezes nós usamos isso para dizer o quê? Para passar a mão em cima daquilo que a gente está fazendo de errado. Eu não tenho controle. Eu nasci assim. Ou algumas pessoas vão dizer o seguinte: não, o pecado, ele é tão difícil de dominar, é tão difícil ele tem um poder muito maior na minha vida. É muito difícil, eu não consigo. Os meus vícios, as bebidas, as drogas, a mentira, a prostituição, eu não consigo, é maior do que eu. E às vezes a gente vai vivendo uma vida assim, como se fosse maior do que nós. E essa é a nossa desculpa, é maior do que eu não consigo. Mas o que esse versículo está nos mostrando, é que a gente tem que assumir responsabilidade. É que nós pecamos porque nós queremos. Nós pecamos porque existe um desejo dentro de nós, que começa a ser um desejo muito maior do que aquilo que Deus tem reservado para nós. E a gente aceita pecar.
A gente aceita, a gente abre a porta. É quando você está sozinho e você está lá no seu celular e você começa a ver e entrar em sites pornográficos. O que está acontecendo? Você está com aquela luta e você abre a porta. Você deixa entrar. Agora, o que Deus está também dizendo para nós é que tem uma maneira pela qual o pecado entra na nossa vida. Olha lá, em Tiago 1,15 vai dizer o seguinte: então, quando o Tiago está descrevendo o pecado, ele fala assim: então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Você sabe como que o pecado entra? Por meio do desejo. A gente deseja ele, e a gente abre a porta. Então não tem jeito de nós falarmos ou qualquer pessoa dizer aqui que não tem culpa do pecado, que não carrega nenhuma responsabilidade por isso. Eu nasci assim, ninguém é perfeito. Você quer saber? Você pode até dizer algo que eu já cansei de ouvir: Deus é bom. Quando eu estiver diante dele, Ele é tão bom que Ele vai me perdoar, porque Ele é bom. Deus é amor, afinal, né? A Bíblia fala que Deus é amor. Em algum lugar está escrito isso. As pessoas falam. Mas o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que Ele é bom, é um Deus justo. E a Bíblia fala que Ele é um justo juiz. Diferente dos juízes que nós temos no planeta Terra, que julga mal. Não estou dizendo que são todos, por favor, não me entenda mal. Mas eu falo julga mal por quê? Não necessariamente porque é corrupto, mas porque não é perfeito. Porque é um pecador, porque erra. Deus é diferente. Deus, Ele julga de maneira justa. E Deus, Ele não vai pegar e colocar numa balança o que você fez de bom e o que você fez de mal e ver o quanto que vai pesar. Muitas vezes é isso que nós aprendemos. Você fez uma coisa de errado, o que você vai fazer agora? Você vai fazer um monte de coisa boa. Por quê? Você quer balancear aí, você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, você quer melhorar as punições, você quer... E a gente começa a criar um monte de mentira na nossa cabeça. Não é porque nós ouvimos de alguém que significa que é verdade. A verdade é uma só, não é o que eu falo, mas é o que está na palavra de Deus, o que ela fala. É o que Deus quis revelar para nós de quem Ele é. Então sim, nós escolhemos. E por isso a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E por isso que a Bíblia também vai falar que porque todos pecaram, estão destituídos, estão separados da presença gloriosa de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Onde é que você se encontra? Quais são as desculpas que você tem falado a respeito dos pecados da sua vida? Quais são as distorções que você tem feito daquilo que Deus fez que é bom e você tem distorcido? Por quê? Por causa dos seus desejos. Gente, a mentira é pecado. Um dos pecados menos falado na igreja, você sabe o que é? A gula. A gula é o pecado mais disfarçado que tem. Sabia disso? Você sabe o que eu ouço muito? Crente não bebe, crente come. Quando eu e a minha esposa, nós fomos casar, o buffet, a primeira coisa que o buffet perguntou foi o seguinte: é uma festa para crente? Sabe por quê? O buffet queria saber porque crente come muito mais, porque não bebe. Agora existe um grande problema, porque o descontrole nisso também é pecado. Você não foi feito para comer, você come porque você quer viver. A comida é um alimento, o excesso faz mal. Você já pensou que com o excesso da sua comida você pode alimentar alguém que não tem comida? Mas são pecados, são coisas, distorções, coisas na nossa vida que a gente vai deixando entrar. A mentira. Sabe aquela mentirinha branca, aquela que você fala assim: não tem problema. Essa daqui na verdade é para manter um relacionamento. Essa daqui na verdade é para que tudo corra bem. Essa daqui na verdade é para que a gente viva bem. Mas minha esposa não precisa saber disso daqui. Não.
Mas a Bíblia fala, Jesus ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo que Ele é o caminho que nos leva à vida, Ele é a vida, mas Ele é a verdade. Deus não constrói em cima de mentira. Quando Deus quer construir algo, Ele derruba para começar a construir em cima da verdade. Talvez seu casamento está precisando da verdade, sabia disso? Sabia que omitir também é mentir? Sabia que meia verdade é uma mentira por completo? Nós lutamos com isso. São pecados que vão entrando, mas o pecado te separa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você já imaginou o que Deus tem para a sua vida? Você já imaginou o que Ele pode fazer com você? Você já imaginou uma vida onde você tem total satisfação? Onde não falta nada? Onde você não precisa ter um grande carro ou uma grande casa, mas você tendo Deus é suficiente, você vive satisfeito. Você já imaginou uma vida onde você tem paz mesmo em meio às tormentas da vida? Onde você consegue sentar no sofá da tua casa e ficar ali tranquilamente, sem ter que começar a se sentir angustiado e falar assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair, eu preciso ir para uma balada, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou sentindo uma angústia no meu coração. Uma tristeza. Eu cresci numa casa top. Não de estrutura, mas eu estou falando de um lar. Meus pais, eles se converteram, aceitaram Jesus, se tornaram uma grande mulher e homem de Deus, meu pai e minha mãe. E eu vivi numa casa muito boa por isso. Eu vi a transformação dos meus pais, eu vi a gritaria que era dentro de casa, as brigas, eu vi a mudança. E essa mudança causou impacto na minha vida e nas minhas irmãs. Então eu vivi numa casa boa. Eu vivi com pessoas boas. Mas eu lembro antes da minha conversão, como eu me sentia. Não faltava comida, e talvez para você faltou. Eu tinha pai e mãe presente, e talvez você não teve pai e mãe presente. A gente tinha uma casa, a gente não precisava andar a pé, tinha carro também. E talvez você teve falta de todas essas coisas, mas eu quero te dizer, não são essas coisas que fazem a gente feliz, porque eu entrava no meu quarto e eu sentia um vazio dentro de mim. Uma tristeza batia no meu coração, uma angústia batia no meu coração. Então não é porque a gente tem todas as coisas que nós precisamos, que a gente vai viver satisfeito. A gente só vive satisfeito se a gente conhece aquele que nos criou. E o pecado nos separa então dele. Nos separa de viver esse propósito. Mas olha que interessante, porque a Bíblia ela fala algo para nós. Ela fala algo a respeito daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Jesus como Senhor das suas vidas. Para você que não conhece, para você que ainda não entende a história da redenção, quero falar um pouco para você. Porque Deus, o ser humano errou, o ser humano perverteu o que Deus deu para ele de melhor. Entrou no pecado, se separou, está vivendo longe de Deus, mas Deus tinha um plano. Mas sabe qual que o que é interessante desse plano? É que o preço do pecado, aquilo que nós precisávamos pagar pelo pecado, nós não conseguiríamos. Eu e você nunca conseguiríamos pagar o preço. Você poderia largar tudo que você tem. Você poderia vender tudo que você tem e dar para os pobres. Você poderia viver 24 horas na igreja. Você poderia parar de falar palavrão, mentir. Você poderia parar de se prostituir. Você poderia parar com tudo. Mesmo assim, você ia estar longe de Deus. Porque você tem a culpa, tanto que você herdou de Adão e Eva, como eu também. E nós temos a culpa dos pecados que nós já cometemos contra Deus. Era necessário zerar essa conta. Era necessário que alguém pagasse o preço por esses pecados.
Então o que Deus ele fez? Deus ele manda o seu único filho, a Bíblia fala. Fala o seguinte, um versículo muito conhecido: porque Deus amou ao mundo, eu e você, de tal maneira, que Ele envia seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que é perecer e ter vida eterna? Vida eterna é um relacionamento eterno com Deus, é isso. Então o que Deus ele faz então, para que eu e você possamos ter vida eterna, para que eu e você possamos conhecê-lo? O que Ele faz para que você se torne uma nova pessoa? Não mais uma pessoa cheia do pecado, uma pessoa distante dele, uma pessoa que não consegue viver com ele. Uma pessoa que é dominada pelo pecado, porque é isso que a Bíblia mostra para a gente. O pecado, ele vem e nos domina. Por isso que Deus, quando Ele estava falando do pecado para Caim, Ele falou: cabe você dominá-lo, porque Ele quer te conquistar. Ele quer te escravizar. Ele quer fazer com que você não tenha forças. Agora, como é que o pecado escraviza a gente? O pecado ele não escraviza de uma forma onde você não tem poder de escolha. Não é isso. Eu não consigo mais escolher, agora eu só peco. Não, ele faz com que você se torne tão cego para aquela mentira, para aqueles desejos, que você acha que você está bem com Deus e você está mal com Deus. E é onde as pessoas vêm te alertar e todas elas estão erradas, mas só você está certo. Não, eu não estou vivendo assim. Não, isso daí não tem poder na minha vida. Você já viu bêbado falando? Eu não sou viciado não. Eu consigo sair a hora que eu quiser. Vocês já viram isso? Sabe o que é isso? Cegueira. O pecado ele faz isso com a gente. Ele nos cega. Não é que a gente não tem o poder de escolha. Não. Mas é que a gente acha que está bem. Mas na verdade a gente está longe de Deus. Mas olha só o que Paulo fala a respeito do que Jesus fez por nós. E aqueles que creem em Jesus. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor, aqueles que confiam que Deus, Ele mandou o seu Filho para quê? Para morrer no nosso lugar, pagar um preço, porque o pecado gera morte, então é necessário que a gente morra. Mas Deus Ele não queria que você morresse, Ele não queria que você pagasse o preço eternamente, então por isso Ele manda o Filho dEle para pagar um preço no teu lugar. Agora se a gente perguntar, é justo isso? É justo alguém que não pagou, alguém que não fez algo pagar o preço? Não. Mas Deus ele pega o justo, morre pelo injusto. Aquele que não merecia, paga por aquele que merecia viver, morre para aquele que não merecia viver, viva. Eu e você, olha o que a Bíblia fala o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Jesus, vocês estão vivos agora, mortos para o pecado, mas vivos para Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de vocês, do corpo de vocês, ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Você pode repetir isso daqui comigo? Fala assim: o pecado... Mais forte, o pecado não os dominará. Ótimo, vou continuar, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está falando o seguinte: aqueles que creem em Jesus estão debaixo da graça, do favor imerecido de Deus, daquilo que nós não merecemos. O pecado quer te dominar, o pecado quer te escravizar, mas aqueles que estão em Cristo Jesus não estão escravos do pecado. Mas o grande problema é que a gente se coloca debaixo. Esse é o grande problema do pecado, ele vem sutilmente. O pecado, ele não vem falando assim: vou te escravizar, hein? Fica preparado aí que agora você está perdido.
Não. Você é tentado em áreas diferentes que eu sou tentado. Se alguém colocar drogas na minha frente, se alguém colocar aí uma fileira de cocaína para eu cheirar na minha frente, eu não vou ser tentado, porque aquilo ali não me prende. Então, cada um é tentado por aquilo que realmente é fraco. Satanás coloca as tentações na nossa frente por aquilo que ele sabe que você gosta, aquilo que você deseja. E eu quero contar uma história para mostrar o que acontece com o pecado, e a gente vai terminar com essa história. É a história de um homem um profeta, chamado Balaão. E olha o que acontece com Balaão. Balaão, sendo um profeta e conhecendo o Senhor, e ele falava palavras do Senhor. Daí tinha um rei, e Balaque, esse rei, era um rei de Moabita. E ele ficou sabendo que os israelitas estavam vindo na direção dele. E daí ele tremeu de medo. Por quê? Porque histórias agora eram contadas a respeito desse povo de Israel, que era um povo escravo do Egito, da nação mais poderosa, escravo do Egito, de Faraó, e de repente eles acabaram com tudo lá, acabaram com o exército do Faraó. Inclusive, Deus não só mandou as 10 pragas que destruiu muito o povo, como também todos os primogênitos morreram. Eles começaram a ouvir histórias desse tipo. Histórias de como o povo de Israel atravessou um mar no seco. E depois todo o exército do Faraó foi destruído pelo mar. Então depois eles ficam sabendo de como alguns povos amalequitas, eles estavam querendo parar esse povo. Parar o povo de Deus. Então o que acontece? Eles ouvem também de como eles conquistaram esses povos. Então imagina, esse rei Balaque, ele está morrendo de medo. Esse povo está vindo na minha direção, eles vão me conquistar, eles vão dominar a gente, eu preciso de ajuda. E daí ele fica sabendo desse profeta, Balaão. Esse profeta, ele ficou sabendo que o que ele fala acontece, o que ele profetiza acontece. Então ele pensa o seguinte: eu vou chamar esse cara vai profetizar maldições sobre esse povo, e daí o que vai acontecer? Eu vou ter chance de ganhar. Então ele chama esse cara. Agora olha a proposta, olha a tentação. A proposta foi a seguinte: ele manda seus servos, muitos servos, ele manda um monte de coisa boa. Ele manda recompensas, ele manda ouro, ele manda riqueza para esse profeta. E ele fala assim para o profeta: você pode me ajudar com algo? E se você me ajudar, é um rei falando para ele, se você me ajudar, você vai receber tudo isso que eu estou te dando. E se você me ajudar, e só proferir, eu só quero que você amaldiçoe esse povo. Vamos comigo no monte, e você vai amaldiçoar esse povo. E você recebe tudo isso daí. Balaão, sabe o que ele faz? Ele sabia que aquele rei, os moabitas não eram um povo de Deus, e os israelitas eram um povo de Deus. Mas ele fala o seguinte: faz o seguinte, eu vou perguntar para Deus. Eu vou perguntar o que Deus quer. Você sabe o que acontece? Ele já sabia o que Deus queria, mas mesmo assim ele foi perguntar. Você já fez isso antes? Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia muito isso. Ficava apaixonado. Eu me apaixonava por alguém. Sabia que não era de Deus o negócio. E daí eu falava assim: eu vou orar. Já sabia que não era de Deus, mas eu falava o quê? Eu vou orar para ver se Deus topa. Se Deus vai me mostrar que essa é a pessoa. Então eu chegava diante de Deus e falava: Deus, se não for do Senhor, tira isso do meu coração. Eu já sabia que não era dele, mas eu estava ali orando, pedindo permissão para Deus, para algo que eu já sabia que não era dele. Quantas vezes nós fazemos isso? Sabemos que uma proposta que está à nossa frente não é dele, não vem dele, mas o nosso desejo. E é aí que o pecado ganha força. O nosso desejo é maior.
Então olha o que Balaão ele faz, ele ora para Deus e ele vê Deus, mas é interessante que a primeira vez que isso acontece, ele não ora, a Bíblia diz que Deus já chega e fala com ele, e olha o que Deus fala para Balaão, fala o seguinte: Balaão, quem são esses homens que estão com você? Você sabe por que Deus estava falando aquilo? Porque Deus estava querendo mostrar algo para Balaão. Balaão, olha só, esses homens aí não são pessoas minhas, não tem aliança comigo esse povo. O que esse povo está fazendo aí com você? E daí Balaão faz a proposta para Deus, né? Ô Deus, você acha que deu amaldiçoar esse povo, os israelitas? Daí Deus fala o seguinte: não, manda esse povo embora, porque não dá para você amaldiçoar um povo abençoado. Olha o que Balaão fala. Olha o que Balaão fala. Ele diz o seguinte: na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu o acompanhe. Talvez você olhe, leia isso e fale assim: caramba, esse cara é bom mesmo, hein? É um homem de Deus, ó, mandou embora esse povo. Não, existe uma coisa muito sutil aqui. Ele fala assim: pois o Senhor não permitiu. Ele não está falando assim: ó, vocês vão embora que eu não vou com vocês. Ele fala assim: vocês vão embora porque Deus não permitiu. Sabe o adolescente que quer fazer uma coisa, quer ir para uma festa, e o pai e a mãe falam assim: você não vai. Daí os amigos mandam mensagem. Sabe qual que é a resposta daquele adolescente? É o seguinte: meus pais não deixam eu ir. O que ele está falando? Eu quero ir, mas meus pais não deixam. Eles me previnem de ir, eles estão me restringindo de ir. Olha, eles são a causa de eu não poder usufruir desse prazer, de eu não poder sair e fazer o que eu quero. E é isso que está no coração de Balaão aqui. E esse é o grande problema do pecado nas nossas vidas. Porque o pecado ganha força quando nós começamos a pensar que Deus está nos restringindo, que aquilo que a palavra fala, na verdade é para nos prevenir, para nos restringir, e a gente não consegue viver o melhor. A gente começa a pensar que não é Deus que tem o melhor para nós, que Deus na verdade não sabe o que Ele está fazendo. E é isso que estava no coração de Balaão. Balaão queria ir, Balaão queria fama, Balaão queria recompensa, ele queria tudo aquilo que o rei estava querendo dar para ele. Estava ali, ele queria. Daí acontece pela segunda vez, o povo vai embora, só que agora o rei dá uma proposta ainda maior. Agora imagina, se alguém vira para você e fala assim: eu vou dar para você tudo que você quiser. É uma coisa. Quando um rei chega para você e fala assim: eu dou tudo o que você quiser, é outra coisa. E a proposta agora vem grande assim. Sabe o que Balaão faz? Ele fala assim: ó, eu vou orar de novo. Ele já não sabia o que Deus queria? Ele já não sabia a verdade? Então olha o que acontece. Ele vai até Deus de novo. Só que dessa segunda vez, Deus ele fala assim: pode ir com eles. Pode ir com esses homens. Quando a gente vai lendo a história, fala assim: que é isso? Deus mudou de ideia? Deus está falando agora para ele ir amaldiçoar o povo dele? Deus agora está falando para Balaão: Balaão, não, você pode ir, agora você está com um ok meu aí, manda ver, vai lá com esse povo incircunciso, vai lá com esse povo que não é meu, esse povo que não tem aliança comigo, vai lá, você vai receber toda a fama. Mas a Bíblia diz que quando ele vai, a ira do Senhor se acende contra ele. Vai entender, parece aquelas brigas em casamento, sabe que a mulher vira e fala assim: não, pode ir. O marido quer jogar bola. Daí a mulher fala assim: não, pode ir. Não, vai sim. Quando o marido volta, a mulher está braba com ele. Você fala: mas mandou eu ir, agora está brava comigo. Não acontece dentro de casa porque eu não gosto de futebol, né, amor? Mas é isso que acontece. Parece que essa história está assim. O que Deus está fazendo aqui? Ele está agindo com vingança. Ele está brincando com ele. Mas acontece uma coisa, meus irmãos.
Quando os nossos desejos, escute isso, têm mais peso do que obedecer a Deus, quando nos sentimos forçados a fazer o que Ele, vou ler de novo. Quando os nossos desejos têm mais peso do que obedecer a Deus, quando nos sentimos forçados a fazer o que Ele ordena, o que Deus quer de nós, o pecado cresce em força através do engano. Agora, aquilo que está obviamente fora de sintonia com Deus, não é mais aparente para nós. E o que acontece é o seguinte: Deus, muitas vezes, quando chega uma hora que Deus ele fala o seguinte: você está querendo me desobedecer, você sabe qual é a minha vontade, mas você quer andar no pecado, lembra? Você está abrindo a porta, a Bíblia mostra para a gente, e que muitas vezes, quando a gente continua insistindo em algo que Deus já falou para a gente não fazer, Deus permite. E foi o que ele fez com Balaão, e depois você pode ler a história, Deus usou até um jumento para falar com ele. Porque o juízo de Deus veio sobre a vida dele. Você quer ver outros exemplos disso? Quando o povo de Israel foi pedir para o profeta Samuel um rei. O povo pediu, não, nós queremos um rei. Daí o profeta Samuel chega diante de Deus e fala: Deus, eles estão querendo um rei. Naquela época quem reinava era Deus em Israel. Não, mas nós queremos um homem rei, igual às outras nações, o povo falava. E daí Deus fala por meio do profeta: diga para eles quais são as consequências de ter um rei. O rei vai tomar seus filhos, os seus filhos valentes, e vão levar para a guerra. Suas filhas vão trabalhar para ele. Você vai perceber que também, tendo rei, vai ser cobrado impostos. E Deus vai falando todas as consequências. E o povo ainda assim diz: não, nós queremos. Daí Deus faz o quê? Deus dá. A mesma coisa aconteceu lá quando eles estavam andando no deserto, onde a Bíblia fala que Deus mandava um maná cair do céu, um pão do céu, para alimentar esse povo. Imagina, todos os dias, você vivenciar de maneira muito clara, porque a gente vivencia o milagre de Deus na nossa vida todos os dias, mas vivenciar Deus provendo maná caindo do céu para você comer. E daí o povo começa a murmurar: nós queremos carne. Deus trouxe a gente daqui, de lá do Egito, onde a gente tinha carne, onde a gente tinha abundância, para vir aqui para o deserto e ficar comendo maná. E os caras murmuraram, e Deus falou o seguinte para eles: então, eu vou mandar. E Deus faz um milagre. Deus manda. Eu não lembro o que era que foi lá, codorna. Deus mandou um vento que encheu o acampamento deles de codorna. Eles comeram, que eles não precisaram nem caçar, mas encheram a barriga. O povo ficou satisfeito, com a barriga cheia. Só que quando a gente olha lá em Salmo 78, a Bíblia fala que veio a punição do Senhor após isso. Deus deu o que Deus estava insistindo para eles não. Então Deus deu. E a punição foi que os valentes, muitos, milhares de homens valentes, morreram como punição. O pecado escraviza a gente. O pecado nos leva para longe de Deus. E o pecado nos cega, achando que a gente está bem com Deus. E o pecado, ele faz com que a gente comece a pensar que o que Deus tem para nós, na verdade é privação. E é aí que o pecado ganha força. Por isso, olha o que esse texto vai falar a respeito do pecado. Deixa eu achar aqui. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56 vai falar isso. Por que a força do pecado é a lei? Ele não está falando da lei de Deus. Ele está falando dessa lei, que a gente sente que o que Deus tem para nós, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus é pesada. A gente sente que aquilo, obedecer a Deus, é um fardo. Se você tem vivido assim, você está longe de viver aquilo que Deus quer para você. Você está longe de viver aquilo que o salmista fala: a minha alegria
é obedecer os seus mandamentos. Como é que a gente vive assim? O pecado ganha força quando nós vivemos pensando que a lei de Deus é uma obrigação, é um peso. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus eu obedeço porque eu amo, porque eu tenho um relacionamento com Ele, porque eu vivo com Ele, porque Ele me satisfaz de uma maneira que ninguém pode me satisfazer. Eu não sei como que tem sido, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, mas uma coisa é realidade, para mim e para você. Você pode estar vivendo igual Balaão hoje. Talvez você conheça a Deus, mas mesmo conhecendo Ele, você insiste em viver no pecado, insiste em querer os seus prazeres. O pecado te leva para longe de Deus e de viver o propósito da sua vida. Abaixe sua cabeça nesse momento, a banda vai tocar uma música aqui. Eu queria que nesse momento você meditasse no que tem acontecido na sua vida, no que tem acontecido, o quão longe ou perto você está de Deus. Eu gostaria que você nesse momento tivesse esse tempo de reflexão. Você não pode sair daqui a mesma pessoa que você entrou. Você não pode sair daqui deixando com que o pecado domine a sua vida, se Deus já te deu liberdade. E você talvez que entrou aqui e só viveu a sua vida longe de Deus, e talvez hoje Deus está falando para você, olha, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer com que você viva a vida que eu tenho para você. Eu quero que você não carregue mais o fardo do pecado, eu quero que você viva a vida onde o pecado não mais te dominará. Eu quero que você medite nesse momento, e depois eu vou voltar para orar com você. Onde você se encontra hoje? Onde é que você se encontra, que você crê que Deus quer fazer com você hoje? Como é que você acha que Ele quer que você viva a sua vida amanhã? Ou melhor, saindo daqui. Eu creio o seguinte, porque esse versículo que o próprio Deus disse. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O escravo não tem lugar na família. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar na família. Mas, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Sabe como que Ele quer que você viva? Você sabe o que Ele quer fazer na sua vida? Ele quer te libertar. Ele quer que você saia daqui liberto desses pecados. Ele quer que você saia daqui uma nova pessoa. Ele quer, não importa como está o seu relacionamento hoje com Ele. Talvez você é um cristão, mas está vivendo no pecado. Deus quer te libertar. Talvez você não é um cristão. Saiba de uma coisa, você tem vivido a sua vida inteira no pecado. Eu também vivi assim. Deus também quer te libertar. Inclusive, Deus quer hoje mesmo te chamar de filho. Deus quer hoje mesmo fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele tem sim o poder para te libertar. Você não tem. E eu não falo isso simplesmente porque está escrito na palavra dele. Eu falo isso porque Ele me libertou. Eu tenho essa autoridade para falar para você. Deus é real. Deus Ele faz tudo aquilo que Ele disse que vai fazer. Então, se você está nesse momento com o coração assim, aberto, eu quero primeiramente orar por você que é um cristão. E durante a minha oração, eu quero que você que não é cristão ainda, você que não decidiu, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você que ainda está vivendo debaixo do senhorio das trevas e não do senhorio de Jesus Cristo, eu quero que você medite. Eu quero que você abra o teu coração para Deus enquanto eu estiver orando.
E se Deus tocar aí no teu coração enquanto eu estiver orando, eu vou fazer um convite para você. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente porque nós sabemos que o Senhor está aqui presente. Nós sabemos, ó Deus, que onde há 2 ou mais reunidos no seu nome, aqui o Senhor está. A tua palavra diz que o Senhor manifesta a tua presença no meio do louvor do seu povo. E nós temos experimentado a tua presença, a tua glória, e queremos muito mais dela no nosso meio, Senhor. Nós queremos ser pessoas consagradas a Ti, pessoas que Te amam, pessoas que vivem para a Tua glória, pessoas que vivem tendo prazer, ó Deus, em Te obedecer, tendo prazer em viver junto ao Senhor, aos Teus pés, onde, Deus, nós não somos dominados por nada, a não ser pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Então, Deus, aqueles que têm lutado hoje com o pecado, Senhor, ó Deus, que o Seu Espírito revele nos seus corações isso, e que em nome de Jesus, eles venham ser transformados, que hoje, ó Deus, haja libertação aqui nessa casa, ó Deus, que haja libertação, que haja vidas transformadas aqui em nome de Jesus, novos homens, novas mulheres, saindo restauradas, com relacionamento próximo do Senhor, ó Deus, onde o pecado não tem mais domínio, onde eles não vão mais se submeter ao pecado, ó Deus, onde eles saibam que o Senhor está com eles em todos os momentos, e que o Senhor venceu o poder da morte naquela cruz, para nos dar vida, e nós somos pessoas vivas, libertas no Senhor. Pai, é o que nós clamamos a Ti, Deus, por cada um que está aqui, em nome de Jesus. E você, que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, eu quero te fazer um convite. Se Ele tocou no teu coração, se Deus falou com você de alguma forma, talvez você não consiga nem explicar o que está acontecendo, eu quero que você, aí onde você está, levante a sua mão, para a gente saber que você deseja aceitar Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai libertar a sua vida e te fazer filho ou filha dele. Então, se você está nessa posição, levanta sua mão, nós queremos orar por você, e nós queremos conhecer você, por isso que nós estamos pedindo para levantar a mão. Nossa equipe depois vai entrar em contato com você, mas se você está nessa posição, levanta sua mão. Aleluia, Senhor. Você que está nos assistindo também, se você está aí na sua casa, onde você estiver, e quiser aceitar Jesus, nós queremos orar por você nesse momento também. Então vamos todo mundo orar essa oração comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor pagou um alto preço na cruz por nós, para nos libertar dos nossos pecados, para fazer com que a gente que estava vivendo longe do Senhor possa viver perto. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque era para eu pagar o preço, mas o Senhor pagou o preço no meu lugar, e o Senhor ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, para me dar vida. Vamos falar mais alto. Então vem e me dê vida. Eu confesso o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida, e eu clamo ao Senhor, me liberte da culpa do pecado, traga paz ao meu coração. Coloque o Teu Espírito Santo para habitar em mim, me encha com o Teu Espírito e com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus, nós queremos Te louvar por cada um, ó Deus, que levantou a mão ou que creu no Senhor, ó Deus, seja lá na casa, vendo a pregação online, ó Deus, eu peço em nome de Jesus que haja transformação, que haja, ó Deus, uma abundância, ó Deus, do Senhor sobre a vida desses, ó Deus, uma abundância de bênçãos derramada, ó Pai, que em nome de Jesus hoje comece um relacionamento profundo e íntimo, ó Deus, onde suas vidas nunca mais serão as mesmas, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que te libertou, te salvou, aleluia. Deus abençoe grandemente a sua vida.